Eu vou começar por algo que eu lembro da minha infância e depois vou citar o que está acontecendo nesses dias. Talvez você lembre disso. Não estou dizendo que você é tão velho como eu. Mas em 1983, uma região no sertão nordestino sofreu uma seca de 3 anos. Não sei se vocês se recordam disso. E na televisão, os programas da televisão faziam o que fazem hoje com aquilo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, era a todo momento, foram feitas campanhas, não é? Para minorar as consequências da seca no Nordeste, naquela região. Número de mortos, as consequências disso que estava acontecendo, a falta de chuva, a falta de alimento, animais morrendo, plantações inúteis. E foi feito tudo aquilo que é feito nesses dias. E daí, eu lembro inclusive de crentes. Eu ouvi essa frase muitas vezes dizendo assim, que aquela seca era o castigo de Deus contra a idolatria daquelas pessoas. Porque foi bem ali na região onde um padre do passado é tido como santo e as pessoas têm um fervor em adorar a imagem dele. E até crentes diziam, olha, Deus está castigando aquele povo. Vocês sabem que eu sou do Rio Grande do Sul e hoje não é no Nordeste que acontece isso. É no Rio Grande do Sul. E você já deve ter percebido muitas pessoas dizendo o quê? Está vendo? É o castigo de Deus sobre a incredulidade deles. Teve até uma pessoa que foi processada agora pelo governo, porque disse que era o castigo de Deus, porque realmente o espiritismo é algo difundido no Rio Grande do Sul, como nenhum outro lugar. Mas que então as religiões de matrizes africanas praticadas ali eram a causa daquilo que Deus está castigando aquele povo. Eu vou lhe fazer uma pergunta e vou tentar respondê-la biblicamente. Em todas essas tragédias e desastres, essas catástrofes, Deus é o culpado disso? Porque parece que na mente das pessoas é. Deus é o culpado pelas tragédias e desastres. Por exemplo, no começo desse século, 2004, houve o tsunami na Ásia, mais de 200 mil mortos. Lembra disso? Depois, alguns anos depois, um ano depois, teve aquele furacão Katrina nos Estados Unidos, quase 2 mil mortos. Passaram-se 5 anos, lembra do terremoto no Haiti? Foram 316 mil mortos. Lembra, um ano depois, o que aconteceu? No Japão, terremoto e tsunami, 15 mil mortos. Aqui no nosso país, alguns anos atrás, houve o rompimento de uma barragem. Lembra disso? Depois, chuvas torrenciais no Rio de Janeiro. No mesmo Rio de Janeiro, naquele ano, um clube de futebol colocou atletas em containers, pegou fogo nos containers. Lembra disso? Matou os meninos. Notem que não tem um lugar do mundo onde isso acontece. Isso acontece aleatoriamente em diversas partes do mundo. Atingem de algumas pessoas a milhares de vítimas. Acontecem em países que nós chamamos de cristãos e países onde se pratica o panteísmo, a adoração de diversos deuses, é uma infinidade de deuses. Então, quando coisas assim acontecem, é normal que a gente tente racionalizar isso e entender o porquê. Mas nós temos que reconhecer que a única pessoa que pode responder o porquê que isso acontece em determinado lugar, em determinado momento, é Deus. E aí entra uma questão moral muito séria. Nós somos capazes de entender os propósitos de Deus? Por que Ele permite essas coisas? Eu sei que tem muita gente que, diante dessas catástrofes, como está acontecendo no sul do país agora, diz assim, Deus está avisando o ser humano. Eu vou fazer uma pergunta a você, Deus precisa? Então isso aqui não é suficiente para avisar o ser humano. Isso aqui precisa enviar uma inundação terrível para avisar o ser humano. É assim. Deus está castigando a humanidade pelos seus pecados. É isto? Então, como entender se Deus é o causador de algo catastrófico
e como entender se ele quer falar aos homens. Eu vou partir de uma premissa bíblica e depois eu vou aplicá-la. E a premissa que eu vou partir é: sempre que Deus usou de catástrofes para lidar com o ser humano, ele seguiu um padrão. Então, em todas as catástrofes, e são muitas descritas na Bíblia, até de alcance mundial, de alcance local, de alcance nacional, regional, Deus sempre seguiu um padrão. E é isso que a gente nota nas Escrituras. Quando realmente algo parte das mãos de Deus, ele segue um padrão de lidar com os homens. E realmente esse padrão pode ser visto. Eu vou usar algumas questões para demonstrar como Deus tem um padrão nisso. Vou começar pelo dilúvio. Uma catástrofe de alcance mundial. Esse padrão de Deus tem 3 passos. Primeiro, sempre que Deus age castigando o homem, ele manda um aviso. Deus sempre avisa com antecedência. Lembra o que aconteceu no dilúvio? Gênesis 6,17 diz: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expiará. Deus fez isso antes do dilúvio. E ele colocou um homem com um século de antecedência para anunciar aos homens o que ele faria. Deus anunciou por 100 anos para aquelas pessoas que ele traria o dilúvio. Então ele sempre fez isso. Ele avisou com antecedência através de Noé. Mas olha o que 2 Pedro 2,5 diz: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Deus trouxe o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e ele avisou o que ia fazer. Quando chegou o dilúvio, as pessoas aparentemente foram surpreendidas, sem razão. Deus tinha avisado. Além disso, de avisar com antecedência, Deus revelou a razão do que ele estava fazendo isso. Gênesis 6,13 diz: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então Deus justificou. Ele não só avisou, mas ele justificou. Ele disse: olha, o fim de toda a carne é vindo, por quê? Porque a terra está cheia de violência. Simplesmente o ser humano deturpou o seu caminho, e essa é a razão porque eu vou destruí-los agora. E além de avisar com antecedência e de revelar a razão, Deus providenciou proteção para aqueles que creem nele. Em Gênesis, capítulo 6, o mesmo verso 17 e o verso 18 diz: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. O que Deus fez? Providenciou salvação para aqueles que creem nele. Então você vê isso no dilúvio. Agora, é possível ver esse mesmo padrão em outras circunstâncias? É. Agora eu vou tomar como exemplo uma catástrofe localizada. Se o dilúvio é uma catástrofe de alcance mundial, agora a gente trata de uma catástrofe localizada em 2 cidades. Você conhece elas, Sodoma e Gomorra. Agora, você lembra da história disto, e você pode perceber na história de Sodoma e Gomorra e daquilo que aconteceu, o mesmo padrão. Olhe para Gênesis 19:14, quando diz: então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. O que Deus fez antes de destruir Sodoma e Gomorra? Avisou. E Deus usou quem para avisar? Se na primeira de alcance mundial, Noé, ele usou Noé, aqui ele usa Ló. Ele usa os seus servos para isso. Ele tem uma pretensão, destruir um lugar, lançar uma catástrofe sobre esse lugar. E qual é o padrão de ação de Deus? Ele coloca um dos seus servos para avisar isso. E agora é Ló que avisa: Deus há de destruir a cidade. O mesmo padrão se vê no capítulo 17, versos 20 e 21, quando Deus agora, depois de avisar, revela a razão do seu ato. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor.
Agora Deus justifica a ação dele. Ele diz, olha, esse clamor do pecado de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado ao ponto e tem se agravado, que esse clamor tem chegado diante de mim. Ele justifica porque ele vai fazer aquilo. Ele diz realmente qual é a condição que vai levar ele a essa ação. E notem, quando Deus age isso, ele não age no vácuo, ele não age, hoje eu vou destruir tal cidade. Não, tem uma razão para aquilo. Primeiro os homens agiram, para depois então Deus agir. Esse é o padrão. Agora, notem como também nesse caso, Deus providenciou proteção para os seus servos. Gênesis 19, 29. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. O que Deus fez para com seus servos? Os preservou. Agora, quando nós podemos olhar, se olhamos para algo de catástrofe, de alcance mundial, de alcance local em duas cidades, a gente pode olhar para algo também contra um povo em específico. É o caso da seca no tempo do profeta Elias. Você lembra disso? Desse relato bíblico. E é interessante que também nesse período de seca, determinado por Elias sob o mando de Deus, Deus avisa com antecedência. 1 Reis, capítulo 17, verso 1, diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Deus agora manda uma seca, é um alcance bem localizado, é uma região, só vai acontecer isso naquela região. E Deus faz o quê? Seguindo o seu padrão, Ele usa um dos seus servos para avisar. Ele manda aviso do que Ele vai fazer. No verso 18 do capítulo 18 de 1 Reis 18, ele dá a razão da sua atitude. Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaim. Deus diz, olha, eu vou fazer isso com a nação de Israel por causa da sua idolatria. Então, olha, os homens fizeram algo, Deus responde. No dilúvio foi assim, os homens seguiram um caminho, Deus respondeu. Sodoma e Gomorra, os homens seguem um caminho, Deus respondeu. Israel, os israelitas seguem um caminho, Deus responde. Mas é interessante que em 1 Reis 17, 14, esse ciclo se completa quando Deus providencia proteção para os seus. Ele diz assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ele protege aqui Elias. Você nota nisso tudo um padrão? Deus tem um padrão de fazer as coisas. Então nós podemos assim entender que sempre que Deus agiu de forma a disciplinar o ser humano através de catástrofes, Ele seguiu esse padrão. Ele avisou, Ele justificou e Ele guardou os justos. Então qualquer catástrofe que tenha acontecido e que não se encaixe nesse padrão, pode ser atribuído a Deus? Não. Deus permite que determinadas coisas ocorram. Deus permite que haja seca no Nordeste, Deus permite que hajam inundações no Sul. Isso não quer dizer que Ele não tem um propósito nisso, mas realmente isso demonstra que para um desastre ou catástrofe ser considerado a obra de Deus para disciplinar o ser humano, nós precisamos obedecer a esse padrão de conduta de Deus. Então, não culpe Deus pelas coisas que acontecem. Não diga que Deus está castigando determinado povo por isso ou aquilo. A nossa mente não é capaz de entender a mente de Deus. E nós queremos então nos colocar como juízes, determinando que Deus está fazendo isso ou aquilo por causa disso ou daquilo. Deus não é um homem. Ele não vai agir pelas mesmas razões que nós. Agora, como nós podemos entender então, biblicamente, essas catástrofes que assolam o mundo desta forma? Primeiro, elas são resultado também do pecado que atingiu tanto o ser humano como o restante da criação. Eu escrevi isso nas palavras do pastor da última semana. E eu usei esse texto, Romanos 8, de 20 a 22. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou,
na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Nós não podemos imaginar Deus criando um planeta cheio de terremotos, tsunamis, furacões, inundações. Não, Deus não criou um planeta assim. Deus não criou um planeta para áreas inteiras serem inundadas. Deus não criou um planeta para áreas inteiras sofrerem com seca. Deus criou um planeta perfeito, mas o pecado, a partir do ser humano, atingiu não só a vida do ser humano, mas atingiu também o equilíbrio do planeta. É isso que aconteceu. Ou seja, a criação geme, ela está sofrendo as consequências do pecado. E é isso que acontece, esse desequilíbrio do nosso planeta. Também a razão de alguns serem atingidos por essas catástrofes, enquanto outros são poupados, não significa que uns são mais ou menos pecadores do que os outros. Por que está acontecendo no Rio Grande do Sul e não está acontecendo em São Paulo? Por que está atingindo o Vale dos Sinos, o Vale do Taquari? Os pecadores lá do Vale do Taquari ou do Vale dos Sinos são menos ou mais pecadores do que os pecadores aqui de Ribeirão Preto, de Goiânia? Então, aquelas pessoas do Vale do Taquari merecem. E as pessoas de Goiânia ou Ribeirão Preto não merecem, é isso? Não. A Bíblia não ensina isso. Jesus vai demonstrar isso, contando e falando uma questão histórica para os judeus, em Lucas capítulo 13, versos 1 a 5. Ele diz assim: e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Jesus pega dois fatos. Primeiro, de homens a quem Pilatos matou e realmente misturou sangue com sacrifícios, profanando, ridicularizando eles. E Jesus diz: olha, você acha que esses homens que morreram ali, eles são mais pecadores que todos os outros? Depois ele toma o exemplo de uma torre que caiu, matou 18 pessoas. Ele diz: você acha que aqueles pobres coitados, 18 que estavam debaixo da torre, a queda da torre matou eles? Você acha que eles então, Deus escolheu os 18 piores da cidade, colocou os 18 debaixo da torre, derrubou a torre e matou eles? Não tem lógica uma coisa dessa. Jesus está dizendo: não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que realmente o mundo funciona e que Deus rege as coisas. Nós temos que olhar, para ter respostas a isso, para o caráter de Deus. O caráter e o plano de Deus dentro desse contexto de catástrofes que a humanidade sofre. Eu vou lançar mão de um texto em Gênesis 18, que ele é bem elucidativo quanto a isso. Você conhece esse texto, Gênesis 18, a partir do verso 23. Eu vou ler todo o texto, diz assim: achegou-se Abraão dizendo, ele faz uma pergunta para Deus: o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Então, para castigar o ímpio, o Senhor vai também castigar o justo. Ele começa aqui a propor um pensamento para Deus. Se porventura houverem 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Notem toda a elaboração do argumento de Abraão. E Deus é simples em responder: se em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, eu vou poupar todo lugar por amor deles. Tem 50 justos lá em Sodoma, eu não vou destruir a cidade. Abraão continua o seu argumento.
Eis que agora me atrevi a falar no Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse Deus, não vou destruir se eu achar ali 45. Abraão é teimoso. Ele continuou a falar, lhe disse, se porventura se acharem ali 40, e disse Deus, não o farei por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse, não o farei se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Agora? Se porventura se acharem ali 30, ele disse, não destruirei por amor aos 30. Se porventura se acharem ali 20, Deus responde a mesma coisa. Não a destruirei por amor dos 20. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais uma vez esse falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse, eu não vou destruir por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Eu vou usar uma hipótese, para vocês entenderem o que acontece aqui. Nós temos a narrativa do Jardim no Éden. Eva é enganada, leva a fruta, e Adão e ela comem. Adão, consciente do que estava fazendo, Eva foi enganada pela serpente. É isso que a Bíblia diz. Vou fazer uma hipótese. Se Eva tivesse comido, levado para Adão, e ele não tivesse comido, o que aconteceria? Eva cairia em pecado, e Adão não. Possivelmente, creio eu, é uma hipótese. Deus criaria uma outra mulher. Estava sobrando costela em Adão, né? Cria uma outra mulher. E a humanidade continuaria dali. E Eva? Eu vou dizer o que eu penso. Jesus Cristo teria vindo para salvar só Eva. Não importa o número. Entende que Deus está falando com Abraão? Não importa o número. Deus não está olhando para número. Abraão estava não tentando Deus, mas questionando Deus com números. E Deus está mostrando que a misericórdia dele não leva em conta número. São milhões ou são dezenas, não importa. Deus é o mesmo. O caráter dele é o mesmo. E é isso que Abraão teve que entender. E quando nós olhamos para outros textos das Escrituras, nós vamos percebendo esse caráter de Deus. Por exemplo, veja o que detém que Deus hoje derrame a sua ira sobre esse mundo, hoje, agora. Segundo a Tessalonicenses 2,7 diz, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. O que ele está dizendo? O mistério, ou seja, as ações do espírito do anticristo já operam sobre esse mundo, mas agora há algo que o retém. O que retém o surgimento do anticristo e do início do período tribulacional? A presença da igreja aqui nesse mundo. Quantos nós somos? Não sei, mas eu vou lhe dizer, eu acho que nós somos bem menos do que imaginamos. Eu creio que há bem menos salvos nesse mundo do que o número que as pesquisas apontam. E esse número, que talvez seja pequeno de salvos hoje, é a razão de Deus reter a sua ira. Deus não começa a tribulação hoje pela presença dos seus salvos, e isso só vai começar quando a igreja for tirada deste mundo. Da mesma forma, ao contrário do que muitos pensam, as catástrofes descritas por Jesus em Mateus 24 não iniciarão enquanto a igreja estiver neste mundo. Mateus 24, 6 e 7 diz, ouvireis de guerras, rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Esse texto não fala dos nossos dias, ele fala da primeira parte da tribulação. E a cronologia dele é exatamente a mesma cronologia apresentada em Apocalipse 6. Então não é isto que está realmente levando Deus a agir ou não, tirando ou não a igreja deste mundo. A Bíblia diz em Mateus 24:1 que o tempo da tribulação será assim, porque haverá então tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Lembra do padrão de Deus?
Lembra do padrão de avisar, enviar mensageiros, proteger os seus? Olha para a tribulação. Deus está avisando, Deus envia mensageiros e Deus nos livra. É o mesmo padrão, igual. Relembre isto. Deus avisa com antecedência. E Ele claramente fala isso aos homens. Atos 17, 31. Porquanto tendo determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio de homens que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus tem avisado, Ele vai julgar esse mundo. A próxima catástrofe de alcance mundial se chama tribulação, período tribulacional. E Deus está avisando. Deus está avisando todo este mundo, e Ele avisa a razão disso, 2 Tessalonicenses 2,12, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Deus vai enviar a tribulação para julgar o pecado do ser humano. E o que Ele faz então? Ele providencia a salvação aos justos, Apocalipse 3,10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Deus vai livrar os seus, os salvos em Cristo. Então nós podemos ver que as catástrofes que virão no tempo tribulacional, daqui a pouco tempo, cremos nós, correspondem também ao padrão da ação de Deus nesses casos. Neste tempo, sim, os homens vão poder dizer que Deus os está castigando. Então a resposta: por que Deus permite essas catástrofes hoje? Por que Deus permite que locais sejam atingidos por essas catástrofes hoje? Deus quer o mal dessas pessoas? A resposta é não. Atos 17:30 diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Catástrofes não são um sinal da ira de Deus, e sim da sua graça. Ele está dando oportunidade aos homens. Eu vou mais uma vez usar uma ilustração para que você perceba isso. E eu vou terminar com isso então. João 9. Lembra o relato de João 9? O cego de nascença que Jesus curou. Passando ele, viu um cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? A mesma questão, notem, a gente sempre está procurando um culpado. Não é assim? Sempre estamos procurando alguém que tem que receber a culpa da coisa. Quem pecou, Senhor? Ele ou seus pais, para que uma desgraça dessa, eu não gosto de usar a palavra desgraça, mas desgraça significa onde não tem a graça de Deus. Quem pecou? E Jesus disse: nem ele, nem os seus pais. Vocês estão pensando a coisa totalmente ao contrário. Deus não pensa assim. Isso está acontecendo, você lembra a razão? Para que nele se manifestem as obras de Deus. Deus fez um homem nascer cego, para que naquele dia Jesus o encontrasse, e aquilo que Jesus tinha dito em João 8,12, você lembra o que Jesus disse em João 8,12? Eu sou o quê? A luz do mundo. E quando ele fala assim, eu sou a luz do mundo, ele está dando a ele mesmo os atributos de Deus. E as pessoas riram. Você é a luz do mundo, está de brincadeira com a gente. Jesus não era de discutir. Ao invés de discutir com eles, aparece um cego de nascença. Vou lhe perguntar: a ciência hoje é capaz de dar visão a um cego de nascença? A ciência algum dia conseguiu fazer isso? Não, é algo que a ciência não alcança. Então Jesus, sua saliva no chão, forma barro, passa nos olhos. Como é que o cego deve ter se sentido? Como é que você se sentiria? Pode falar. Com nojo. Você estaria doido para quê? Para lavar. Então Jesus diz a ele: olha, vai ao tanque de Siloé. Sabe o que significa Siloé? O ungido, Cristo. Ele está dizendo assim: vai a Cristo e te lava. Então é o verso mais maravilhoso das Escrituras. Então ele diz que eu fui, lavei-me e vi. Por que ele foi ao tanque de Siloé? Jesus deu uma razão para ele. Você não enxerga a mesma coisa.
Às vezes Deus tem que nos espetar com algo para nos dar uma razão de procurar Ele. Às vezes Deus tem que nos espetar com alguma coisa, espetar o coração duro. E ali nós estávamos tratando de um homem incrédulo. O homem cego de nascença é um incrédulo. Jesus deu uma razão para ele ir ao tanque de Siloé e se lavar. E ele diz, olha, eu fui, ele me mandou e eu fui. Eu me lavei. Rapaz, você não acredita o que aconteceu depois. Quando eu lavei, eu simplesmente vi. Foi isso. O homem chamado Jesus, ele vai depois, isso ele diz no verso 9, no verso 11 ele diz, o homem chamado Jesus disse, vai ao tanque de Siloé e te lava. E foi isso, eu fui, lavei e me vi. Explicado dessa forma. Nosso coração é muito duro, irmãos. O coração do ser humano é duro. Deus tem um objetivo com o ser humano, levá-lo ao arrependimento. E as coisas que acontecem são permitidas por Deus que aconteça, visam quebrar o orgulho do homem. Mostrar para ele que ele precisa de Deus. Mostrar para ele que ele precisa se curvar diante de Deus. Ele não é o seu Deus. Então, naquilo que acontece de ruim conosco, que nós consideramos ruim, olhemos para o caráter e para a sabedoria de Deus. Deus não quer que ninguém se perda, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então é isso que Ele faz. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.